Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 22, a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não está entre as incumbências dos serviços de assistência social relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas enfrentados pelo assistido. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 1, conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 4, promover no estabelecimento, pelos meios disponíveis, a recreação. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 5, promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não incumbe ao Serviço de Assistência Social providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 6, providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que incumbe ao Serviço de Assistência Social orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 23, incumbe ao Serviço de Assistência Social, inciso 7, orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24,
A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que os presos ou internados serão obrigados a participar de atividade religiosa. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 24, parágrafo 1º, no estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2º, nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 6 meses. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 25, a assistência ao egresso consiste, inciso 1, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2, na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado, por declaração do assistente social, o empenho na obtenção de emprego. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento, o liberado condicional durante o período de prova. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 26, considera-se egresso para os efeitos desta lei, inciso 1, o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. 2, o liberado condicional durante o período de prova. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 27, o Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, o trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 28, parágrafo 2º, o trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a um salário mínimo.
Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, entre outros, a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente, não reparados por outros meios. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 1º, o produto da remuneração pelo trabalho deverá atender, a linha a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente não reparados por outros meios. B. A assistência à família. C. A pequenas despesas pessoais. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio, na conta corrente do diretor do estabelecimento penal, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 29, parágrafo 2º, ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade serão remuneradas. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 30, as tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, para o preso provisório, o trabalho é obrigatório. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 31, o condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 32, na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. Parágrafo 1º. Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. Parágrafo 3º. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Estudante estuda inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a jornada normal de trabalho não será inferior a 6, nem superior a 8 horas, de segunda a domingo. Item errado.
Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 33, a jornada normal de trabalho não será inferior a 6 nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!